jornalista Wellington Campos, aonde você se encontra na Super Rádio Tupi, não é isso, Wellington? Vê se, vê se dá uma visão legal aí para você. Nossa, que covardia, Wellington, covardia, Isso que aí. imagem O aterro linda. do Flamengo, ali a Baía de Guanabara, lá o Cristo Redentor, lá no alto, Sumaré. Pois é, Olha o cair da tarde desse inverno do Rio de Janeiro. lindo, lindo, Wellington. Temperatura, deixa eu te falar, com temperatura de 28 graus no nosso inverno, Rogério. Pois é, e o Maracanã tá aí pertinho também, né? Tá meio, tá enfumaçado, o Maracanã tá nessa direção aqui, ó. Não sei se Ó, dá para você ver ali, tipo um triângulo ali, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, na Avenida Chile. Ele está sim, naquele sentido para lá, tá, é mas onde eu está o Maracanã. não dá para ver, mas dá para ver a áurea dourada daqueles que fizeram todo a história do Grande Maracanã, que é sensacional. Isso. Maracanã é maravilhoso. Wellington, você... Ali a igreja de Nossa Senhora da Glória, né? E lá do outro lado, Niterói, né? Que legal, é muito bonito. Olha, nós falamos da Igreja Nossa Senhora da Glória, a Neuzinha é uma mulher de fé fervorosa, ela já ajoelhou aqui, meu querido Wellington. Que bom. Ai, ai, ai. Já dizia Gilberto Gil, Rogério, andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É isso aí, meu querido, o Wellington Campos. A Neuzinha é dessas mulheres extremamente positivas, com uma fé inabalável. Isso é muito bom, isso ajuda a mover a família. Meu querido Wellington Campos, hoje tem jogão, rapaz, no Mineirão, Atlético e Palmeiras, que é um jogo muito aguardado para hoje à noite no Mineirão, Wellington. E tivemos notícia que o campo, o gramado do Mineirão foi elogiado. Eu não acredito nessa informação. Em épocas de fake news, você achou que fosse fake news, Rogério? Ah, eu estava esperando a confirmação com você. Eu não acreditei muito, não. Não, mas então tá, eu estou distante, não tenho como te confirmar se realmente melhorou, mas eu vi algumas imagens do gramado do Mineirão e achei bem melhor. Não tá, me desculpe a expressão, já já vou te contar uma daquelas historinhas que você gosta, né? Não tá aquele pasto, né? Teve uns jogos aí, pelo amor de Deus. Chamar Sim. aquilo de gramado era humilhar, né, a grama. E agora deu uma melhorada. Infelizmente, Rogério, depois que esses grandes estádios, Maracanã, o Mineirão, vou citar esses dois, parece que são os mais problemáticos em termos de gramado, você pode me ajudar também. Mas antigamente você não tinha notícia de problema de grama do Maracanã. De E do jeito algum. Mineirão era se a grama era alta, se a grama estava muito alta. Então todo mundo que ia jogar no Mineirão reclamava que a grama era mais alta. E a historinha, Fernando Sasso, grande Fernando Sasso, narrador, locutor da TV Itacolomi, da TV Globo, né? O criador do bordão tá no Filó, tá no Filó. Então ele é um dos governos de Minas Gerais, ele foi convidado a ser o administrador do Mineirão. E ele trabalhou comigo lá na Rádio Itatiaia, fizemos uma grande amizade. E um dia no gabinete dele, ele me falava assim: Wellington, estou olhando ali para o gramado, essa é a minha maior preocupação. Eu fico para morrer quando alguém critica o gramado do Mineirão. É como se fosse um dos meus filhos. Então, você imagina como para qualquer administrador de estádio a questão do gramado. O Newton Santos também era outro gramado muito criticado. O do Grêmio é outro gramado muito criticado, mas são os estádios novos, porque você vê a grama do Morumbi, é fantástica, é sensacional. Você vê a do Beira-Rio, eles refizeram o Beira-Rio, mas não mexeram no gramado. Exatamente. É um tapete a grama do Beira-Rio e com aquelas cores vermelhas da equipe,
né, do estádio com aquele verde, nossa, dá um contraste maravilhoso. Fantástico. Então, tomara que a grama do Mineirão esteja bacana, esteja bonita, para que tenhamos um belo jogo. Independente dessa fase aí do Galo de não estar vencendo, cada jogo é um jogo, você não tem como amarrar no jogo passado, você tem que viver as emoções e disputar o jogo do presente. Pois é, o Wellington Campos, enquanto você prepara aí, você consegue a escalação do Atlético e do Palmeiras. Eu vou. Vou ter que caminhar aqui. Tá, eu te atrapalhei, não tem. Eu tenho ela aqui, se você tiver dificuldade aí. Peraí, deixa eu sentar aqui que eu tenho que abrir meu computador. Só um segundinho, vou sair da sua imagem, porque geralmente no estúdio que eu fico ele está ocupado. E aí tive que improvisar. fazer uma improvisação. Mas deixa eu só aproveitar e fazer um. Vou tomar o carinho aqui as prováveis escalações de Palmeiras e de Galo, porque é um jogo que chama muita atenção mesmo. E quem vencer vai ficar numa situação muito importante em termos de competição e dar uma tranquilizada nas suas torcidas. Vamos lá, você quer o primeiro Galo? Vamos o time do Atlético Mineiro para hoje. O Felipão mantém o time que fez uma boa partida contra o Flamengo no último final de semana, Wellington? E não merecia derrota não, viu, Rogério? Para mim não merecia derrota não. Mas a de Arrascaeta foi decisivo. Sim. Everson no gol, Saravia, Igor Rabelo, Gemerson, ou Maurício Lemos e Guilherme Arana, Otávio, Batalha e Zarate, Paulinho, Pavon e Hulk. Agora eu vou te dar uma notícia sobre o Campeonato Brasileiro. Para o Galo, sexta-feira, serão julgados Hulk, Filipão e também o Rodrigo Caetano. Como diz o Rodrigo Caetano, eu não jogo, não tem importância eu pegar a punição. Mas Hulk, principalmente, e o Filipão, né, os dois foram expulsos e citados na súmula naquele clássico entre Galo e América, 2-2, e que deu o que falar e agora vai dar o que falar no tribunal. Vamos acompanhar, então, esse julgamento na sexta-feira. O nosso querido Wellington Campos com certeza estará por lá. Se Deus quiser. O Wellington Campos, vamos seguir. Oi? Vamos trazer o Palmeiras. Vamos trazer o Palmeiras então. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Dudu ou Jun e Rony. Nossa Senhora, hein? É um bom time, o time do Palmeiras. É um jogo decisivo realmente e o Atlético tem a grande oportunidade de justificar o que se fala em relação ao seu time. Isso, o Atlético já 9 partidas sem vitórias. Ainda não ganhou depois que o técnico Filipão assumiu a direção da equipe. E o Wellington hoje tem o líder Botafogo, que vai ter força máxima na Copa Sul-Americana, Wellington? É isso aí. O jogo daqui a pouco, 19h, contra o Guarani do Paraguai, né? Esse jogo no estádio Newton Santos com força máxima. O povo brasileiro aprendeu a conhecer o Guarani do Paraguai depois que ele eliminou o Corinthians numa pré-Libertadores. Você lembra disso, Rogério? Lembro disso. O Ronaldo estava nessa época ainda, não estava? Sim, o Ronaldo estava lá, Ronaldo Fenômeno. Foi considerado uma grande zebra à época, e depois disso o Guarani fez belas participações e a gente vai ter aí um bom jogo, mas o Botafogo é o grande favorito pelo momento do futebol apresentado pela equipe, que é sem dúvida muito interessante. Pois é, Botafogo que enfrenta o Cruzeiro no Mineirão no próximo domingo, 5h30 da tarde, horário aqui dos Estados Unidos. Mineirão estará lotado com certeza e vai ser um desafio para o Cruzeiro enfrentar essa equipe do Botafogo. Aliás, o Cruzeiro terá casa cheia contra o Botafogo, né, Wellington? E pode ter aí, além de muito público, porque o Botafogo
tem uma grande torcida em Belo Horizonte e Minas Gerais, mas o Cruzeiro também, queira ou não queira, mas foi 3-3, estava ganhando, chegou a fazer 2-0, mas pegou o Atlético que estava no estágio superior ao do Cruzeiro, o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro pode ter João Marcelo e Bruno Rodrigues, que treinaram com o grupo, ficam com opção para o técnico Pepa, e vamos ver. O jogo é jogado e o lambaria pescado, a frase está valendo, Rogério. Pois é, eu estou apostando muito nesses novos reforços do Cruzeiro. Aliás, depois podemos bater um papo em relação ao trabalho da SAF do Cruzeiro, que fez boas contratações, mas enxugou também o elenco. Quer dizer, o objetivo de manter 28 jogadores no elenco está mantido. Ontem o Cruzeiro praticamente tirou 7 jogadores, ou rescindiu o contrato, ou negociou, mostrando que pé no chão. O Cruzeiro realmente vai dando um exemplo de boa administração. O Wellington Campos... E tem que, Rogério, fazer um breve comentário em cima disso e funciona dessa maneira mesmo. Se você não funcionar hoje na sua vida particular e na sua empresa com orçamento, você vai estar... quase que eu falo um palavrão, você vai estar perdido na sua vida. As contas não fecham, não pagam. Sim, e vai mostrando que você pode montar um elenco razoável investindo, não tanto, né? É lógico que vai chegar um determinado momento que o Cruzeiro vai mudar de patamar, mas se nós analisarmos a maneira como o Cruzeiro está conduzindo o futebol, o índice de acerto do Cruzeiro nas contratações tem um percentual muito positivo que serve de exemplo para os times brasileiros, né? Wellington, eu queria comentar com você, assistindo ontem o Argentinos Júnior contra o Fluminense e infelizmente aquela jogada do Marcelo, infelicidade do Marcelo ao atingir o Sanches e o desespero do jogador Marcelo depois daquele lance, mostrando realmente o caráter que tem o Marcelo, a preocupação com o outro que ele teve depois de perceber que a contusão do Sanches era uma contusão séria e realmente lamentável ter acontecido com o jogador Marcelo, né, Wellington? Rogério, eu estava nessa jornada e agora vou contar uma fraqueza minha. Eu não gosto de ver esses lances, não. Fratura, acidente, sangue, pessoas baleadas, eu não gosto de ver. Me desculpe, tem gente que adora. Filme de terror, não sou chegado nisso, não. Eu gosto da vida bela, eu gosto das coisas bonitas, como eu te mostrei ainda há pouco, aquele aterro do Flamengo, o desfile da Marquês de Sapucaí, o Maracanã lotado. Acho que Papai do Céu cuidou da gente para nos dar do melhor. Mas aí, profissionalmente, tinha que analisar o lance ali, foi do meu lado. E na hora, a sensação que dava é de que ele tinha quebrado a perna, com a possibilidade até de uma fratura exposta. E para quem só viu o lance e não viu o desdobramento, eu vou te mandar aqui, Rogério, eu estou pegando aqui, o cara me mandou, no lance, o Sanches, ele abre a perna. No que abre a perna, na questão do que pisou o Marcelo, atingiu o joelho, né? E o osso, o osso sai assim, deslocou no joelho do Sanches. A previsão ontem era de 8 meses a 1 ano parado. Estou aguardando uma atualização para saber quanto tempo o Sanches ficou parado. Mas o Marcelo ficou inconsolável, conversou com o Sanches, foi para o ônibus, que acaba o seu dia, né, meu amigo? E o Fluminense também lamentou o ocorrido nas redes sociais, a Conmebol também. E todos nós que gostamos, somos amantes do futebol, a gente não pode torcer por aquilo.
Concordo com o que falou o Fernando Diniz depois do jogo, que o Marcelo não merecia a expulsão. E vi o Sábio Espíndola, que foi árbitro FIFA, inclusive, nas suas redes sociais, comentando que o VAR pediu a expulsão muito mais pela emoção do que pela razão. Porque aquilo ali... Sabe, acidente de trabalho, Rogério, é aquilo. Eu não sei a sua opinião. Fica à vontade para discordar de mim. Olha, Wellington, eu achei que, apesar de não ter a intenção, e principalmente do histórico que tem o Marcelo, a gente sabe que ele não é um jogador violento, mas eu achei o lance muito forte, sabe? O resultado da entrada muito forte. Eu não sou daqueles que acham que a expulsão não deveria ter acontecido. Eu acho que foi bom que ele, inclusive, fosse expulso para evitar qualquer outra interpretação durante o jogo. Aquilo deu a oportunidade do Marcelo mostrar o seu lado humano, saiu de campo chorando em função do que aconteceu. A gente sabe que depois ele foi ao vestiário do Argentinos tentar falar com o Sanches, não conseguiu, pegou o telefone. Então, tudo isso que envolveu, acho que simbolicamente faz bem para o futebol, sabe, Wellington? Eu acho que essa questão é a que eu mais destaco num momento triste do futebol, que foi aquela contusão. Inclusive, o respeito dos jogadores dos argentinos pelo Marcelo, da imprensa e do público, né? O Marcelo continuou circulando e houve o reconhecimento que não houve intenção alguma. Então, por isso, eu não sou contra a expulsão dele, entende? Muito também tem dessa reação dos argentinos pela ficha corrida do Marcelo como jogador do Real Madrid. Ele é o maior vencedor da história do Real Madrid e foi o primeiro estrangeiro a ser capitão do Real Madrid, que é a maior equipe do mundo. Então, isso tem um peso muito grande e você disse, né? É o atestado de bons antecedentes do Marcelo numa situação dessa, Rogério. Sim, esse é o jornalista Wellington Campos, sempre em nome da Ro Energética Saúde e Bem-Estar. Ro Energética, que fica na 118 Union Avenue, cidade de Framingham. Quer perder peso com saúde e bem-estar? Nós indicamos Ro Energética, comandada pelo Wilton Lisboa e Núbia Lisboa. A perda de 10 libras garantida em 14 dias de tratamento. 508-202-9467. Wellington, para fechar, uma outra notícia triste, porque as garotas do Brasil estão fora do Mundial. O time não encaixou, né, Wellington? Rogério, eu já esperava essa situação da seleção feminina do Brasil de não ir tão longe assim. Pensei até que depois da primeira vitória que ela pudesse avançar um pouco mais na Copa do Mundo, mas nós temos evoluído no futebol feminino. A Pia é muito importante nesse desenvolvimento e tanto que após o jogo o presidente da CBF emitiu aí uma nota também nas redes sociais dizendo que ele vai aumentar o investimento no futebol feminino e tem que ser. O Brasil é candidato a sediar o próximo Mundial e a gente pode sim evoluir mais no futebol feminino. Evoluir como? Fazendo campeonatos mais fortes, dando melhores condições às garotas, incentivando aquelas que ainda não praticam futebol a praticar e agradecer a Marta, né, que fechou a sua participação em mundiais, se despediu hoje, e uma frase interessante dela: eu termino aqui, mas elas continuam. Então, a Marta vai ser sempre a nossa sementinha, vai ser sempre o nosso exemplo no futebol feminino e ela, sem dúvida, tem a certeza que ela plantou uma semente. Agora, temos que regar, temos que cuidar, fazer essa semente germinar, crescer, dar frutos
colher frutos, replantar as sementes e ter o futebol feminino brasileiro muito mais forte. É isso aí. Eu conheço o futebol norte-americano, feminino, né, das meninas correndo atrás das bolas aí nos campos, na beira das estradas, nos clubes, e não vi os meninos. E aqui no Brasil nós temos um problema seríssimo nas escolas. Nós não temos a educação física como deveria ter. As escolas deveriam ter um campo de futebol. As escolas deveriam ter quadras, deveriam ter aulas de futebol feminino também, como acontece aí nos Estados Unidos, para citar uma potência do futebol feminino mundial. Então, nós estamos muito aquém. E aqui, alguém vai dizer aí, acompanhando o Wellington, você é muito exigente, você quer campo de futebol, você quer quadra de futebol, e se os professores não são bem pagos, se os alunos não são bem educados pelos seus pais, se os governantes não dão atenção para a educação, estão preocupados com outras coisas, porque na cabeça deles, um povo sem educação, né, inculto, é mais fácil de dominar, Rogério. Pois é, eu concordo com você. Acho que e o parâmetro que você traçou, a comparação com os Estados Unidos, é importante, porque aqui realmente há um incentivo, é impressionante, Wellington. O futebol feminino, você sai, por exemplo, o estado de Massachusetts, que é o estado que eu vivo há muitos anos, você sai essa época do verão e roda as cidades em torno de Boston. Na tarde, no final das tardes, os campos de futebol estão cheios de garotas, da meninada jogando partida de futebol. E olha, amigo, eu paro para ver algumas delas jogando e tem muita menina boa de bola por aqui. E isso se reflete na seleção americana feminina de futebol. Wellington Campos, muito obrigado por hoje, meu querido. Você volta amanhã? Volto sim, só para finalizar, Rogério, você falou desses campinhos aí. Eram os nossos campinhos de onde saíram os Pelés, os Rivelinos, Isso. Os Garrinchas, os Ronaldos Fenômenos, os Ronaldinhos Gaúchos, os Romários, né? E assim por diante. Todos viraram condomínios, Rogério. Um abraço. É isso aí. Um abraço. Esses espaços públicos por aqui são sagrados, Wellington. Toda a cidade por aqui tem e o mantém. Então, isso é importante para o esporte, para o lazer, para a relação das famílias. É algo muito interessante. Às vezes a gente tem aí no Brasil a imagem dos Estados Unidos só das grandes cidades, mas o que cerca as grandes cidades é fantástico. A maneira como o americano vive é uma maneira é o reflexo de um país que dá certo, né, amigo? Que dá certo. Não Bom, meu pode dar querido. errado, né, Rogério? Hein? Não pode dar errado porque é tudo pelo povo, para o povo. Isso. E não sugando o povo. É diferente. Aqui tá feia a coisa. Um abraço. Um abraço, Wellington. Até amanhã. Esse é o jornalista Wellington Campos. E para despedir de vocês, gente, uma notícia triste, uma nota de falecimento, jornalista Bia Neves. Pois é, Rogério, nosso querido ouvinte Carlos Ferrari mandou uma mensagem pra gente aqui nas redes sociais e ele pediu, né, Rogério, por favor, anuncie aí a missa de 7º dia em homenagem à minha sogra. E ela vai ser hoje, às 7 horas da noite, na Igreja São Tarcísio, em Freme, Review, Rogério. Ela morava em Neirick. O Carlos só não mandou o nome, né, da sogra dele, mas vai ter a missa em 7º dia em homenagem à sogra do Carlos Ferrari na Igreja São Tarcísio, em Freme. São Tarcísio, em Freme. Qual horário, Bia? 7 horas. 7 horas, é isso aí. Meus sentimentos, Carlos, a Silvânia também, a sua esposa, e o programa Tudo Azul USA vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Obrigado, Bia Neves. Obrigadão. Obrigada, boa tarde. É isso aí. Neuza Coelho, obrigado pela sua assessoria nos bastidores do programa Tudo Azul USA. Então a gente volta amanhã. Muito obrigado e até amanhã.
Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.